O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Aos Romanos 14, 17, Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto. A gente continua absorvendo aquelas lições fundamentais que o apóstolo Pedro estava dando aos presentes no dia do Pentecoste. Conforme a gente já aprendeu, a maioria daquele povo, embora tinham pessoas das mais diversas partes do mundo, a maioria eram judeus, pois se tratava de Jerusalém, a capital do próprio país. Então, ele já introduziu a mensagem se dirigindo aos israelitas. E desses israelitas, ele disse: vós o crucificaste. Isto é, antes ele diz que ele, Jesus, foi entregue segundo o conselho e presciência de Deus, e eles crucificaram a Jesus, entregando-o nas mãos de ímpios, mas propriamente os romanos. Mas é interessante que Pedro teve como tarefa instruir, dizer tudo relacionado com o acontecimento do momento e dizer a relação que tudo aquilo tinha com a morte de Jesus e sua ressurreição. E é sobre a ressurreição que nós veremos hoje, pois no verso 24, ele assim se expressa, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Os mistérios da ressurreição. Deus o ressuscitou. Nós devemos sempre ter em mente que Jesus, sepultado, assim como ele morreu como homem, ele estava na sepultura como homem. E a expressão Deus o ressuscitou mostra que ele, como ninguém humano, terá ressurreição pelos próprios poderes, mas tudo acontecerá. Tudo aconteceu com Jesus e acontecerá conosco pelo poder de Deus, pois a gente nunca pode esquecer aquele princípio de que Jesus exerceu seu ministério como homem. Os milagres, os sinais, os prodígios que
que aconteceram. Ele foi o instrumento. Ele foi usado, mas ele mesmo dizia: as obras que eu faço, não faço por mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, que opera estas grandes obras. E agora, também, na tumba fria, no sepulcro, Pedro diz, de maneira correta, ao qual este advérbio é referente a Jesus, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse retido pela morte. É muito simples para entender por que Pedro assim se expressa, que apesar de que a morte tem os seus grilhões, a morte põe fim à vida, leva o corpo ativo à inatividade, à sepultura. Mas no que tange a Jesus, foi impossível que a morte o retesse lá no sepulcro. Por quê? Impossível. Pela grandeza, conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, 19. Pela suprema, note, suprema grandeza do poder de Deus. Suprema grandeza do poder de Deus que ressuscitou a Jesus. E ali o apóstolo Paulo vai mais longe. Ele ressuscitou a Jesus e o colocou à sua direita. Não é direita numérica, como eu estou assentado aqui e alguém assentasse aqui à minha direita. O texto não está dizendo isto. Quando diz à sua direita, isto é, a sua Deus colocou o homem, Jesus, ressuscitado, na sua posição de autoridade, na posição de poder. É isto que é chamado à sua direita. Muito acima, note que lindo, muito acima de todo principado, potestade, poder e de todo nome que se nomeia neste século ou no vindouro. Aleluia! Tanta magnitude, a posição, aliás, tudo começou na ressurreição. Aquele corpo, aquele cadáver, onde não funcionava mais o sistema circulatório, onde o sangue já estava coagulado, onde tudo era morto,
mas pela suprema grandeza do poder de Deus, Deus o ressuscitou e, além de o ressuscitar, o colocou numa posição de eminência. Foi por isso que Jesus disse para Maria Madalena: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Foi isto que ele foi fazer quando, naquele dia da ressurreição, ele subiu ao Pai. Foi por isso que, quando ele voltou de lá, ele disse para os discípulos: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Lembrem que as mulheres, aquelas mulheres dedicadas que o seguiam, aquelas mulheres foram de madrugada com especiarias, com perfumes para jogar sobre o seu corpo. Mas, surpreendentemente, elas encontraram o sepulcro aberto. E aqueles dois varões, aqueles dois anjos com veste resplandecente, disse para elas, enquanto elas choravam e estavam cabisbaixas, o anjo disse: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! Que mensagem! Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Elas entraram e o túmulo estava vazio. É isto que Pedro está dizendo àquele auditório, naquela reunião pentecostal, o qual Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Encerrando, dizemos: Deus, graças a ti, pelo teu supremo poder, graças a ti pela tua grandeza, graças a ti por tudo e muito mais pela ressurreição de Jesus. Nós não cremos num Senhor morto, nós não cremos num Senhor cadavérico, nós cremos no Senhor vivo, Deus, aleluia, porque ele mesmo disse: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém e amém.